Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da primeira sessão extraordinária aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2016, com a finalidade de realizar audiência pública referente ao projeto de lei número 009 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pariqueraçu para o exercício financeiro de 2017. Antes de passar a palavra ao nobre vereador Júlio, convido a senhora Nazaré para fazer parte dessa mesa. Tá errado aqui, bichão. Tá certo, nome de Dias. Tá certo. Não é? Depois, quando você começar a fazer a explanação, a gente vai te dar embaixo. Só fazendo uma pequena correção, aos 9 dias do mês de novembro de 2016. Prosseguindo aqui, passo a palavra ao vereador Júlio César Haddad, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para prosseguimento da audiência. Boa noite a todos. Quero pedir para que munícipes e os vereadores eleitos de 2017 podem entrar no plenário para participar mais próximo. Então eu quero chamar os vereadores eleitos: Dorival Reis, Mário Miranda, Milton José e só. Os 3 vereadores eleitos e demais munícipes. Vamos fazer as acomodações aqui no plenário. A diretora da assistência social, o vereador Paulo, nosso companheiro de comissão, vereador Tião, Roger, funcionário municipal e munícipes. O vereador Eliel Copre, nosso companheiro. Estamos tratando hoje da audiência pública relativa ao projeto de lei 09/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pariquera para o exercício 2017. Desde já, convido e passo a palavra para a senhora Nazaré Batista França de Lima, diretora do Departamento de Fazenda da Prefeitura, para apresentar os demonstrativos da composição da receita, seus valores, bem como as despesas previstas para cada unidade orçamentária e responder eventuais questionamentos dos presentes. A senhora terá 20 minutos prorrogáveis, se necessário. Com a palavra, a diretora Nazaré. Boa noite a todos. Meu nome é Nazaré, como eu disse. Eu vou explanar então, vou colocar um slide aí, vou fazer uma explanação sobre.
por favor, pode levantar a mão. Aqui trata dos projetos e ações de governo. Nós temos aqui a PPA, para os vereadores eleitos aí, primeiramente, né? Então, deixa eu falar, é muito importante para vocês. Essa audiência pública, nós já fizemos pelo Poder Executivo, ela foi realizada em 16/9. Pela lei, nós tivemos que fazer 16/9. Nós fizemos a nossa audiência pública que trata da LOA, com base no PPA, LDO e LOA. Então, o que seria o PPA? É uma peça de planejamento para 4 anos, iniciou em 2014 e termina em 2017. Essa peça, agora, no próximo exercício, nós teremos que fazer, que é com base no mês, que nós temos que fazer até abril, nós temos que já estar com a nossa proposta de governo, que ela estende para o primeiro ano de mandato do próximo prefeito. Então, é o PPA 4 anos, depois vem a LDO. O que é LDO? É instrumento de planejamento que é tirado do PPA. Depois vem a anual, que até então são ações de governo, planejamento. Depois vem a LOA, que trata de dotação orçamentária. Está ruim esse negócio. Vocês estão ouvindo? Tá? Acho que eu sou surda mesmo. Então, a LOA, nós, como eu já disse, fizemos a nossa audiência pública em 16/9, que é o período que a gente faz, que temos para elaboração, é o momento de elaboração e de discussão da proposta orçamentária. É nesse período que nós já realizamos. Então, agora, a convite da Câmara para convocação, para explicar, para tirar dúvidas, né, possíveis dúvidas que venha a ter da LOA, eu estou aqui, né, para esclarecer para vocês, se houver qualquer dúvida. Lembrando que a LOA, ela pode ser mexida pela Câmara. Vocês podem alterar. Valores. Trata-se agora de uma peça que trata-se de valores, refere-se a valores. Então, vocês podem aí estar remanejando da maneira que vocês acharem melhor. Vocês só não podem mexer na parte de pessoal. Isso não pode mexer. Mas os demais, que seja despesa de capital, ela pode ser mexida desde que não altere a LDO e o PPA. Né? Então, eu vou passar aqui a nossa receita. Bom, aqui o objetivo, né, do PPA, métodos e indicadores de médio prazo, 4 anos. A LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária e Orientação de Curto Prazo, que é anual. E a LOA, que é a Lei Orçamentária, é Previsão de Recursos Anuais. Aí está para vocês lerem a quem compete a iniciativa do PPA, né? Conforme nosso artigo 165, né, da Constituição Federal. É a iniciativa das leis do plano e orçamento é do Poder Executivo. Também o artigo 84, inciso 13, estabelece com competência privativa do chefe do Executivo enviar à Câmara Municipais planos e orçamentos. É o que nós estamos fazendo, né? Aí está. Nós temos receitas correntes no valor de 45.686. Refere-se, o que refere às receitas correntes? É IPTU, agora aí ele vai passando, ó, IPTU, Imposto de Renda retido na fonte, ITBI, ISS, o próprio nacional, taxa de fiscalização, emissão de alvará, lembrando que isso é uma estimativa, emissão de alvará de construção e assim pode passar. Olha, taxa de licença, taxa de funcionamento, horário especial, taxa de utilização de áreas de domínio público, taxa de aprovação de projeto e construção civil, taxa de expediente, serviço público, e aí vai, vocês podem, se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Pode passar.
Ali está. Aqui tão comentado, né? O cota parte do Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa é a maior arrecadação que o município tem, é transferência. Como que a origem, qual é a origem desse recurso? Esse recurso é proveniente de imposto de renda, eles transformam com eficiente. Entra aí, imposto de renda, IPI, população, aí eles formam coeficiente e distribuem. O coeficiente de Pariquera-Açu é 1,2. Então, é distribuído assim. E por quê? Essa receita, agora, nossa previsão, e que vai acontecer, quando essa LDO foi feita, ela foi feita num período que ainda não estava tão grave a crise, né? Foi feito em 2014, quando se planejou os 4 anos de governo, tá? E aí, até o ano passado, né, estava mais ou menos. A partir desse ano, a coisa começou a ficar muito difícil. Haja visto aí, a gente manteve, logicamente, que tem que administrar muito bem, contendo os gastos, não falar que, não, só porque está no orçamento, orçamento é uma estimativa, não quer dizer que tem dinheiro em caixa. É mês a mês a arrecadação. Tem que estar avaliando o comportamento da receita para que possa estar planejando a despesa. Então, falando aí do FPM, todos tiveram queda, logicamente, que o município vive de impostos. E, se não o município, igual agora, né? Caiu. IPI é o primeiro que caiu, né? E ninguém está comprando carro. É uma das origens de outros produtos também de transformação. Então, isso daí acarreta, lógico, que cai a arrecadação do município. Então, nós estamos tendo queda de arrecadação. A nossa arrecadação, que foi previsto o ano passado, não vai ser arrecadado, com certeza. Isso já é certo. E, logicamente, sorte deste município, que tem um bom gestor, é um bom prefeito, que ele administra com muito cuidado a coisa pública, com muito respeito. Ele não fica gastando sem ter dinheiro. Primeiro ele tem que ter certeza que vai ter o recurso para ele aplicar, gastar. Então, aqui é acho que, se não for o único município do Vale do Ribeira, está com as contas em dia equilibrado. Então, isso é sorte desse município, que realmente isso está acontecendo demais, vocês podem constatar. Tem município que tem aí 3, 4 meses que não está pagando funcionário, né? Então, aqui, graças a Deus, as contas estão todas equilibradas. Aí, embora a queda, tanto haja visto que, se não chegarmos, a nossa arrecadação nossa previsão para este ano é 44.200, né? E eu acho que, se chegar aos 39, nós podemos ficar agradecidos. Agora, né, no final do ano, às vezes dá uma melhoradinha, porque nós não estamos devolvendo imposto de renda. No período que começa, depois de abril em diante, começa a devolução do imposto de renda, aí diminui a arrecadação do município. Mas nós colocamos aí uma previsão de 12.968, que é a nossa maior, é o forte, né? É o forte do município, é ICM, é o FPM, depois vem o ICMS na segunda receita maior do município. E assim vem, vocês podem estar lendo, igual ali. Aí vocês olham que tem alguns repasses, gente, ó, que nós temos que tomar cuidado, nós temos todos esses recursos, nós temos vinculação, tá? Igual do FPM, dos impostos, de modo geral, obrigatoriamente, por força de lei, nós temos que gastar 25% na educação, nós temos que gastar, no mínimo, que lógico, nenhum município gasta isso, não gasta muito mais, 15% na saúde. Tá? Então, veja aí que isso já é obrigatório. Tem que ser feito. Não adianta dizer, se o gestor não aplicar, logicamente, não vai ter a conta aprovada. É reprovado automaticamente com penalidade. Aí nós temos
os recursos que a aplicação obrigatória de 100% é o que vem diretamente fundo a fundo. Ou seja, os recursos que vêm Fundo Municipal que vem para o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, né? Então, nós somos obrigados a aplicar. Se veio 600 mil, nós temos que aplicar os 600 mil. Se nós não aplicarmos 600 mil, nós somos obrigados a devolver. Certo? Pode passar. Assim como, olha, tem recurso vinculado aí da transporte, creche, da educação, né? Também de 100%. Tem os 25% e tem os 100%, que é transporte de aluno, o salário de educação. Então, recurso que vem para merenda. Então, esses recursos é 100% obrigatório. Vai passar. Vocês verem aí, ó, projetado. Fundo Municipal de Desenvolvimento, o Fundeb, 7 milhões. Esse daí é 100% obrigatório. Pode passar. Bom, pode passar. Pode passar. Então, totaliza aí 47 milhões e 500 mil. O valor do orçamento. Se melhorar a situação do país, podemos arrecadar. Se continuar do jeito que está, a tendência é diminuir esse valor. Tá? Então, só que tem uma coisa, você não tem receita, não tem despesa. Né? Isso aí é uma consciência que cada gestor tem que ter. Né? Que não seja... As pessoas lá atrás, quando eu falei da LDO, do PPA-LDO, é lá naquele momento que nós temos de planejar nossa despesa. Então, nós colocamos tudo lá, o que nós pretendemos fazer. Logicamente, se tiver dinheiro. Se não tiver recurso, o bom administrador, ele não pode gastar se ele não recebeu. É igual na casa da gente, como eu sempre coloco, né? Se nós recebemos 500, podemos gastar 1.000. Então, tem que aí administrar de acordo com a arrecadação. Alguma dúvida com relação à receita? Esse que eu passei para vocês é a estimativa da receita. O nome é estimativa, que a gente usa o termo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, vamos passar. Agora nós vamos para a próxima. Pode passar. Acho que aí vem despesa, né? Então, agora eu vou passar, veja vocês, o total do Poder Executivo, de 47 milhões e 500, está classificado, digamos assim, né? As dotações orçamentárias, de acordo com a necessidade do Executivo, foi previsto 44, previsto. Enquanto a receita é estimada, a despesa é prevista. Tá? Então, foi previsto 44.816, 44 milhões 816. A Câmara Municipal vai ficar com 1.884.000. E uma reserva de contingência de 800 mil. O que seria a reserva de contingência? Alguém sabe me responder? Isso. Reserva de contingência é obrigado, por força de lei, a gente consignar no orçamento para um caso de emergência, uma calamidade, assim, né, o que haja no município. Então, somente nesses casos eu posso usar esse valor. Aqui, a lei autoriza em outubro, somente a partir de outubro eu posso utilizar. Antes disso, eu não posso usar o valor de reserva contingente. Então, nós temos aí, reserva contingência, 800 mil, totalizando 47.500. Pode passar. Lei orçamentária anual. Pode passar. Não, terminou isso aí?
Nunca. Aí. Então. Começa com o gabinete do prefeito aí. Bom, aí a nível desse setor, nós está alocado da seguinte forma. Chefia do gabinete. Gabinete do prefeito, 1.210.000. Fundo Social de Solidariedade, 185.000. Departamento Jurídico, 1.210.000. Departamento de Administração, 1.715.000. Departamento de Fazenda e Planejamento, 1.655. Fundo Municipal de Saúde, com 10.432.000. Pode passar? Departamento de Educação e Cultura. É o setor que tem mais valor alocado. Depois vem a saúde, como vocês podem perceber. 15.776.000. Alimentação, 850.000. Ensino Fundamental, 7.141.000. Ensino Infantil, 567.000. Ensino de Jovens e Adultos, 75.000. Fundeb, 7 milhões. Cultura, 150.000. Departamento Social, 2.450.000, que vem da seguinte forma, que contempla, né, na verdade, que está lá, deixa eu fazer uma correção aqui, que ali em cima é a soma, tá? Conselho Tutelar, R$100.000, Fundo Municipal da Criança e Adolescente com 130.000, Fundo Municipal de Assistência Social, 2.185.000, Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos, 35.000. Aí está contemplado, tanto aqui como lá na educação, lá na saúde, está contemplado o repasse fundo a fundo também, tá? Vai passar. Diretoria Executiva de Esporte, Turismo e Lazer. 626, Diretoria Agricultura, 458, Departamento de Obras e Serviços Municipais, 8.497, Diretoria Executiva de Meio Ambiente, 602, pode passar. Total do Poder Executivo, 44.816, Câmara, 1.884, Reserva e Contingência, é o que totaliza, então, essa aqui foi passada por último, isso aí totaliza a nossa proposta orçamentária para o exercício 2017. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando aí que eu não coloquei, lá eu coloquei um artigo, inclusive, que quando se trata de precatório, como essa administração tem depositado mais do que, né, mais dentro da lei, que foi inclusive mudado, nós ficamos com o exercício 2017 bem poucos precatórios, somente o que entrou no exercício. Então eu reduzi, eu fiz um remanejamento somente a dotação orçamentária e pode ver que tem um artigo da lei que está dizendo que eu estou convalidando. Tá? Então, aquilo que ela economizou na parte precatória, que já foi adiantado os pagamentos, né, está na fase já de só o que entrou a partir de julho de 2016, que vai para o orçamento de 2017. Então, foi esse valor que foi passado, e aí eu peguei e fiz a correção. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer algum questionamento? Os vereadores aí eleitos, gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, vocês? Sim? A senhora deu a explicação do precatório, isso foi importante. Eu queria dizer o seguinte, primeiro deixar à vontade os vereadores para a pergunta. Eu, enquanto presidente da comissão, tenho algumas trocas de informações a serem feitas, de acordo até com o interesse da casa em relação a essas diferenças que teve a LDO em relação à LO. Quer dizer, eu sempre votei esses projetos com os números casados.
Desta vez, vários. Nós vamos apresentar esses números tão diferentes. Eu não sei se os vereadores queriam estar perguntando alguma coisa em função deste quadro, porque nós, enquanto Câmara, vamos apresentar um outro quadro para a gente poder fazer esse bate-bola aqui para melhor entendimento desta LOA que veio. Então eu queria pedir para o Gilberto colocar o quadro. Porque, na verdade, o que surpreendeu a casa, por isso que eu fiz o convite para os vereadores eleitos, porque a gente se surpreendeu com esse formato deste projeto aí. Então, porque os valores que a senhora projetou para a LDO foram uns, e depois a senhora projetou para a LO outros valores, e tem discrepância ali de dinheiro, que está ali marcado, de valores, né? Então, por exemplo, eu queria destacar, a senhora pode estar nos explicando, há uma dúvida em relação à receita tributária, porque era aquele valor lá, 4.775.000, e agora na LOA, nós vamos aprovar, essa receita tributária subiu muito, subiu quase 1.400.000. Então a Câmara se assustou. O que significa essa receita tributária? Que tributo será esse? Né? Porque nós estamos vivendo, como a senhora falou, uma crise econômica. Então nós precisamos saber o que nós estamos votando. Que aumento de receita é essa? Então essa é uma das perguntas do quadro. Depois a respeito da receita patronal. Né? Patrimonial, desculpe. Olha o aumento que teve. Então nós precisamos saber se essa receita, que aí normalmente entra ou venda de bens, esses bens inservíveis, aplicações, porque houve um aumento ali, legal. Nós precisamos saber o que vai acontecer na administração pública. Transferências correntes, também está lá, vocês já estão projetando uma queda fruto da crise, é uma queda grande. Dá mais de 3 milhões, dá 3.380.000. As deduções de receita, que aí eu acho que é o Fundeb, também cai fruto da crise. Né? Só que o que a gente não consegue entender nesse quadro é o seguinte, se eu tenho uma perda de transferência, se eu tenho perda de repasse de 3.380.000, mesmo com a senhora aumentando a receita tributária, como que eu consigo manter o mesmo valor de 47.500? 47.500.000. Se a senhora está alegando que vai ter essas perdas de repasse, a gente não consegue achar essa matemática dos 47.500. Então, este vereador, eu tenho que ter muito respeito aos que vão entrar, nós estamos preocupados de entender bem essa LOA que nós estamos aprovando. Então, primeiramente, eu queria que a senhora falasse desse quadro, porque os números não batem. Eu sempre votei nesta casa LDO praticamente simétrica a LO. Desta vez não faço isso. Votar nós vamos, porque está compatível, segundo o contador, compatível com o PPA, com a LDO. Só que eu preciso entender esses números, eu não posso votar às escuras. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu não estou aqui o ano que vem, mas tenho que ter responsabilidade para com a Câmara, porque sou o presidente. Então esse quadro é confuso. Então, primeiramente, eu queria que a senhora falasse sobre ele. Vou estar falando do quadro. Primeiramente, ele não já respondeu a minha pergunta, quando ele disse que perguntou ao vereador, ao contador, e o contador falou que estão compatíveis. Ele já respondeu a pergunta, certo? Outra coisa que é bom lembrar, eu estive em audiência pública no dia 16 aqui, e tem até o livro da presença. E naquele momento onde eu coloquei, expus, fiz esplanada, expliquei, ninguém levantou nenhuma dúvida.
com relação, e tudo isso foi colocado em audiência pública, e eu tenho na ata, inclusive, faz parte do meu pedido hoje, anexei a ata, e não foi efetuado nenhum questionamento. As peças realmente estão compatíveis. Essas diferenças são meramente técnicas, são avaliações que é feito. Se alguém, por acaso, pode ser mexido, pode. Agora está para a fase de aprovação. O momento de discussão, elaboração e discussão, encerrou-se no dia 16/9. Hoje não é mais momento para nós tratarmos disso. Tá? Mas tudo bem. Se ainda, né, eu penso assim, sei que hoje é a fase de aprovação, que as peças estão compatíveis, né? Não tem que se discutir, o outro é meramente técnico. Que seja feito, então, né, aí não sei, tem que verificar, que seja feito as alterações que julgar necessário e aprova o projeto de lei. A mim, já não cabe mais, já passou, já esgotou o prazo. Porque, como eu já disse, eu tenho até as atas dos presentes na audiência pública. Infelizmente, foram poucos, né? Acho que a Luzia Helena estava aqui, né, no dia da audiência pública. Você estava? Então, e infelizmente, vereador, eu não constatou sua presença para argumentar, para questionar esse tipo de discussão que o senhor está apresentando hoje. O senhor, lá naquela época, se o senhor tivesse vindo, eu tinha esclarecido isso para o senhor, tá bom? Eu vou responder para a senhora. Eu só posso promover a discussão quando eu tenho o projeto nas mãos e tenho uma assessoria para me dar essa retaguarda. A partir do momento que eu tive isso, eu estou discutindo. O que eu queria que a senhora respondesse é o que levou a senhora a promover aquele aumento de receita tributária. Que imposto vai ser colocado? Nenhum. Nenhum? E por que mudou tanto? Porque a senhora faz uma projeção de LDO... Como eu disse, dá licença um pouquinho, como eu já havia falado, trata-se de técnicas para chegar a esses resultados. Não houve aumento no valor total. Eu expliquei que esse ano, só que nesse valor total já foi aprovado por essa Casa de Leis o PPA e a LDO. Foram dois que tratavam de 47.500. Porém, os demais, a receita, as variações, dependem de cálculo, que eu não vou explanar aqui um cálculo, uma metodologia de cálculo contábil, numa ato de aprovação já de uma legislação. Não tem como estar fazendo isso. Agora, se o senhor, assim permitir, quiser mandar isso por escrito, mexer, tudo bem, aí eu posso mostrar isso tecnicamente. Agora, aqui não é mais o momento. Bom, é que assusta. Eu tenho que ter responsabilidade para votar um projeto onde eu estou aumentando a tributação dos munícipes em 1.367.000. Então, o que eu queria saber, e não estou aqui criando polêmica, queremos fazer uma audiência pública legal, mas me assusta aquele valor de 1.367.000, projetado posterior a uma LDO, a senhora já tinha feito a programação e normalmente é simétrico. Mas tudo bem, então vamos para outra perguntinha. Primeiramente, eu só quero esclarecer mais uma vez, que o senhor, como vereador, sabe muito bem disso, que aumento, logicamente, não terá. Por que não terá? Porque, até onde eu sei, o Poder Executivo não enviou nenhum projeto de lei, né, para essa casa aumentando nenhum imposto. Então, o senhor já pode ver que não tem nada aqui que aumente imposto para o próximo exercício. Porque tem que ser aprovado este ano para cobrar no exercício seguinte. Como não veio nada, então isso quer dizer que isso aqui trata-se, essa arrecadação, esse aí é cálculo, é coisa técnica. Né? Então... Mas a senhora tem que ter a paciência de entender o vereador. Eu represento uma comunidade. Nos assusta esse valor. A senhora está explicando que não vai ter mais tributação, eu saio daqui mais tranquilo. Vamos lá. A senhora fez uma projeção, e aí para me chegar à pergunta, a senhora fez uma projeção de 2014 para 2015, a senhora aumentou a arrecadação em 2%. Depois de 2015 para 2016, a senhora tinha projetado 15%. 15% que são esses 44.200.000 que a senhora pronunciou agora há pouco, mas a casa aqui faz um trabalho de assessoria, e se a gente pegar todas as informações da prefeitura, sem deduzir
ou Fundeb, a arrecadação programada para esse ano, se não deduzir o Fundeb, seria 49.683 mil. A senhora arrecadou até setembro, isso que me assusta, 31.985. A senhora deveria ter arrecadado até setembro mais de 37 milhões. Há um déficit de mais de 14%. O que eu estou preocupado? Estou preocupado que a gente não pode incorrer em erro de superestimar uma receita. Não. Porque veja, a vida arrecadatória em 2016 vai ficar bem aquém, a senhora acabou de confessar aqui, vai ficar bem aquém. Então foi superestimado a receita. Porque a senhora, tirando a dedução, seria 49. A senhora arrecadou até setembro 31 milhões, 32, para quase arredondar. Então há uma preocupação desse vereador. Então eu pergunto, a senhora está projetando, que é essa discussão, um aumento de 7% para 2017. Eu tenho medo de superestimar essas receitas, por causa da crise que está aí. Então eu tenho que ter responsabilidade. Então eu pego os valores que a senhora colocou agora, que são as ações de governo, que estão valores diferentes. O do precatório a senhora já explicou. Saiu de 710 mil para 400 mil. A senhora explicou, já foi pago uma parte. Então está explicado. Mas tem outras coisas que a gente fica assustado que mereceria explicação. Talvez não temos tempo hábil. Mas eu quero que a senhora responda. A senhora está firme nesse aumento de 7% para o ano que vem? Já que a senhora está tendo um déficit grande este ano. É só isso que eu queria ouvir. Porque eu preciso sair daqui com a minha missão de vereador cumprida. Porque eu fui colocado na presidência de uma comissão, eu tenho que discutir valores. Eu não posso vir aqui fazer leitura e aceitar tudo. Quer dizer, se eu estou tendo um déficit este ano violento, eu posso ficar tranquilo, a senhora vai conseguir ter esse 7% no ano que vem. A senhora vai atingir, então, o ano que vem, o que a senhora está projetando, 47.500. Essa era a pergunta. Porque a situação está crítica. E não é nossa a culpa. O governo federal vai terminar o ano com um déficit de 170 bilhões. Os estados estão aí matando o cachorro a grito. E eu quero saber se eu não estou votando um projeto superestimando a receita. Era só isso. Não, o senhor não vai ter esse problema pelo seguinte, porque aqui tem um perfeito equilíbrio. Para começar, o senhor pode ver que, porque esse questionamento, voltando lá ainda na LDO, quando o senhor aprovou a LDO, o senhor pode ver que o valor é de 47.500. Então, logicamente, por isso que eu vim à audiência pública, era o momento para que nós decidirmos isso aí. Mas nada impede que o senhor, se o senhor julgar necessário, achar que está sendo... Né? E eu sei que se não arrecadar, eu tenho certeza, eu confio no gestor que vocês têm, que jamais ele vai gastar, fazer o que muitos gestores por aí fizeram, gastar o que não tem. Essa administração não faz isso. Isso eu tenho plena certeza. Porém, eu não poderia mexer numa proposta orçamentária agora, quando a Câmara já aprovou o PPA no valor de 47.500, já aprovou a LOA no valor de 47.500, como que eu vou mexer agora? Mas se o senhor quiser fazer mexer, nada impede, pode reduzir o valor. Cabe à Câmara, está em fase de aprovação agora. Então vocês podem mexer sim. Quero que a senhora entenda, para terminar minha participação. Eu estou aqui há muito tempo. Eu nunca vi, isso eu quero deixar bem claro perante os colegas, uma diferença de valores, a senhora está vendo ali. Eu estou mostrando um quadro. Eu tenho aqui outros dados que eu não vou ter tempo de mostrar. O precatório o senhor explicou. Vai ter o saneamento rural, que diminuiu o valor. Tem a manutenção da educação básica, que diminuiu o valor. Tem a obras de infraestrutura rural e urbana, que diminuiu o valor. Tem ali o esporte, que era outra preocupação minha. A senhora tinha feito despesa de adiantamento. Era 3 mil para 12 mil. A Câmara precisa saber, vai ter algum evento, vai ter alguma delegação viajando para ter um aumento de 3 para 12 mil nessa questão aqui, que agora veio da LOA? O que vai ter? Competição, vai ter despesas com equipes? A gente precisa saber. Iluminação pública, por exemplo, a senhora tinha colocado na LDO 210 mil, agora a senhora colocou 510. A senhora não mexe no produto, mas mexe ali. Esse 510 da iluminação pública, o que significa? Vai ter contribuição rural da iluminação pública?
Porque era 210, a senhora faz a previsão para 510, a senhora está subindo 300 mil. Como é que a senhora vai prever se alguém vai pagar essa conta de iluminação pública? É a zona rural? Eu precisava saber. Por isso que eu quis fazer esses gráficos, para te debater, para votar um projeto, nós vereador agora, dando segurança para os que vão entrando, que mudou tudo. A LDO, ela não está simétrica a LO, mudou-se os valores. Eu aprovava sempre simétrico. A LDO é diretriz. A lua via, era só carimbar e não tinha. Agora não, veja ali. Nós temos um monte de preocupações. Não se preocupe com isso aqui, que isso aqui é meramente técnico, é responsabilidade técnica que foi feito, não é feito assim no chute, não é. A gente faz o comportamento, faz cálculo dos últimos anos, calcula a infração, os aumentos que teve, as variações que teve de um exercício para outro, é cálculo meramente técnico, que infelizmente eu não sei onde eu posso ajudar o nobre vereador. A senhora já ajudou reconhecendo que os valores mudam bastante. Isso assustou a Câmara. Porque eu não posso me ater só ao produto. Tenho que me ater às ações de governo, tenho que me ater aos programas para me votar o projeto. Mas, tudo bem, como eu falei, compatível é. Né? Compatível. Não é um programa. Compatível é. Agora, votar o projeto, a Câmara tem responsabilidade e vai votar. Agora, eu queria sair daqui um pouco mais consistente com esses números. Não vou sair, mas tudo bem. A gente tem que dar sequência na audiência pública. Tá, agora vai ser as perguntas para os vereadores. É que eu sou presidente da comissão, eu tenho que ter responsabilidade do cargo que me passaram. Eu não posso vir aqui só ler o que está escrito aí. Então nós fizemos um trabalho legal, a Câmara tem consciência do que está fazendo, tem levantamentos da arrecadação deste ano até setembro, né? Fizemos esse gráfico aí e foi interessante que a gente mostrou que nós estamos lendo os projetos que vêm para cá, estamos de olho nos números, só que às vezes a gente não tem as respostas. Então agora eu vou deixar a palavra franqueada para os vereadores para as perguntas. Na verdade eu não queria fazer, não. Eu queria só perguntar ao nobre vereador Júlio, ele respondeu a pergunta, porque a lei foi aprovada aqui na casa. Na questão que ele perguntou, vai ser cobrado o tributo sobre a iluminação pública da zona rural? A lei foi aqui na Câmara. E outra situação é na questão de você fazer uma perspectiva de arrecadação. Vocês fizeram a perspectiva de arrecadação. Mas devido à crise, vocês não arrecadaram o que vocês estavam prevendo. Eu queria saber se isso procede ou não. A previsão de arrecadação para o exercício de 2016, isso é que foi feito. 2016, devido à crise, não vai atingir. Não vai atingir. Alguns valores lá que ele falou de receita de capital, a receita de capital, se vocês tivessem, quem esteve aqui na audiência pública vai lembrar que eu trouxe todos os convênios que o prefeito pediu de recurso, que está em fase de aprovação, está com pedido lá, tem uns que tem convênio assinado, outros só tem o termo que foi assinado de intenção. Então, quando isso ocorre, o prefeito já tem isso, vem com o valor, nós somos obrigados a contemplar no orçamento. Então, repasse do governo federal, repasse do governo estadual. Isso constitui receita de capital. Assim como também na despesa. Se eu coloco na receita, eu tenho que colocar na despesa. Isso não é dinheiro do município, é dinheiro que vem de fora, que o prefeito está tentando trazer para o município. Se eu não colocar no orçamento, o prefeito não vai poder assinar o convênio, porque vem aquela contrapartida que a gente é obrigado aí a informar, então tem que estar alocado no orçamento. Isso não quer dizer também, por muitas vezes, igual nós temos recurso que ele comentou, né? Deste exercício que aumentou a receita de capital, nós temos como comprovar, nós temos a prova por que foi alocado. Então, a gente faz a licitação e, de acordo com o andamento do serviço,
o governo federal ou estadual repassa o recurso. Então, não é chegar tudo de uma vez, né? Hoje, muitas vezes, o déficit de hoje, né? Veja, entenda o que é déficit. O nobre Gil aí falou do déficit. Não existe déficit financeiro. O déficit é orçamentário, tá? Então, é isso que é bom que vocês entendam. Se não tiver aquilo que eu falei, dotação orçamentária é uma coisa, dinheiro é outro. Se não chegar recurso, logo não vai poder gastar. Mas não depende assim, que esse controle, até se gastar, nós somos hoje monitorados, todo mundo diariamente, a administração pública, né, é monitorado pelo Tribunal de Contas. Então, se nós gastarmos mais do que recebemos, já recebemos alerta. Então, além da gente ficar atento a isso, a não gastar mais do que recebe, nós também temos um órgão que fiscaliza. Entendeu? Não é assim, nós fazemos o que bem entendemos. Porém, tem muitos aí fazendo o que bem entendem, mas também vai responder por isso. E nosso administrador, nosso gestor não quer isso. Ele não quer. Ele deixa bem claro. Aqui só vai gastar se tiver dinheiro. Não tem dinheiro, não vou gastar o que eu não tenho. Então, não se preocupe com relação a isso. Se vai arrecadar, pode ser que arrecade, pode ser que, logicamente, como eu disse, se continuar do jeito que está, provavelmente não estará, mas só não vai receber. Porém, não podemos esquecer, no início, quando começou minha fala, que eu falei para vocês das peças de planejamento. Lembra quando eu falei? Eu falei lá do PPA, né, que nós fazemos para 4 anos, nós falamos da LDO, que é anual, a lei orçamentária, que é anual. Então, veja, se eu aloquei no PPA o valor disso aí, que foi colocado o valor, coloquei na LDO, aí vem a LOA. Aí nós fizemos, lembrando que no dia 16/9 nós estivemos aqui fazendo audiência pública, que nós poderíamos então, naquela ocasião, discutirmos, quando estiver em discussão, que é a fase de elaboração e discussão, nós estarmos conversando sobre isso. Falar, olha, gente, veja bem, se nós não arrecadamos, que eu frisei bem isso daí, se nós não arrecadamos isso daqui, nós temos uma lei para cumprir, que já foi aprovado pela Câmara. Então, nós temos que calcular, muitas vezes, estimar até chegar ao valor. Só, logicamente, com responsabilidade no que estamos fazendo. Porém, se vocês, no caso aí, não arrecadar, quiser mexer na proposta, vamos conter, então vamos reduzir essa proposta orçamentária, nós poderíamos estar discutindo. Para reduzir, onde que nós vamos mexer? Tinha que ser com a participação da população. Porque quando vocês estiveram aqui para elaborar o PPA e a LDO, vocês, foi colocado uma situação que ia fazer. Então, eu sozinha não posso mexer. Eu dependo de vocês. Como que eu posso mexer numa proposta orçamentária? Né, previsto, uma previsão que foi aprovado pelo PPA e LDO, e eu chego aqui, vou lá, mudo e mando para a Câmara. Não, nós temos que discutir esse assunto, tem que ser discutido antes. Então, essa peça foi elaborada, foi discutido aqui, nessa Casa de Leis, e hoje nós estamos com essa polêmica. Meramente, logicamente, isso aí foi tudo feito, tenho memória de cálculo, né, foi feito esse cálculo. Porém, poderia sim trabalhar com mais cuidado. Então, em vez de eu jogar a infração que foi calculado lá atrás em crescimento de 7%, eu não colocaria. Eu reduziria. Só que eu não tive, na ocasião, na época, nós não paramos, ninguém participou para levar esse, né, fazer esse argumento, esse questionamento. Então, hoje, só me resta dizer que, como está em fase de aprovação, logicamente, que tem que ser ouvido, né? Tecnicamente, como vocês têm o contador aqui, né? Pode também rever meus cálculos, se tiver alguma coisa, estou pronto para
para mexer, não tem problema. Se houve, se desconfia que houve alguma falha no cálculo, me coloca à disposição para corrigir. Porém, eu não podia mexer num valor que foi aprovado 2 vezes por essa Câmara. Então, se não estiver, achar que ainda pode ser, fazer alguma alteração, agora só compete à Câmara fazer a alteração e me devolver. A palavra está franqueada a quem quiser fazer perguntas. Bom, antes de passar a palavra para o presidente, quero esclarecer à senhora o seguinte. Eu só posso discutir uma peça orçamentária quando eu tiver o projeto na mão. Segundo lugar, a Câmara aprovou sim. Aprovou uma LDO, que a senhora mandou para cá, e são outros valores. Normalmente é simétrico, a senhora sabe disso. A LDO, ela não se diferencia quase nada da LO. Ela é idêntica. A senhora mandou uma peça de lua muito diferente. Por isso que deixou a Câmara perplexa. A senhora mexe em todos os valores. Eu tenho aqui, não são só nesses. Só que o produto fica o mesmo. E assusta alguma coisa. Nós estudamos o projeto. A nossa audiência pública é essa. A Prefeitura faz a dela. O vereador pode comparecer sim. Pode. Deve. Eu estou comparecendo na minha como presidente, li o projeto, vi detalhes, a senhora reconheceu que mudou a lua em relação à LDO, a senhora acabou de reconhecer aí que teve, não mexeu no produto, mas mexeu nos valores, normalmente é idêntica. A senhora reconheceu que a senhora tem feito as projeções arrecadatórias, aqui ninguém falou em dinheiro em caixa, só falamos em arrecadação, falamos de déficit este ano muito grande arrecadatório. A senhora está reconhecendo que a senhora vai ter o déficit e a senhora reconheceu agora. A senhora vai ter preocupação com esses 7%. Então eu levantei questões básicas aqui, de preocupante para a Câmara de Vereador, que eu não posso votar às escuras. Então nós estamos votando uma receita muito preocupada. E as outras receitas que a senhora trouxe aqui, não teve polêmica porque estava mais viável e a senhora teve excesso de arrecadação. A senhora sabe disso. O ano passado, até o ano passado não teve crise. A crise veio este ano e violenta. Por isso que eu estou preocupado com a projeção para o ano que vem e de vocês cumprirem o que vocês estavam estabelecendo. Então a comissão trabalhou de forma muito honesta, trabalhou para ajudar vocês, não dá para emendar. A senhora sabe que a Câmara não consegue emendar, porque eu não vou conseguir chegar no valor, no produto final. Então eu não posso aqui fazer uma emenda. Por exemplo, se eu tivesse alguma desconfiança, a senhora disse aqui que não vai incorporar tributo nenhum. Eu estou saindo daqui tranquilo. Se eu pudesse fazer uma emenda para reduzir, eu reduziria, porque nessa crise não dá para me somar mais 1 milhão. A não ser que a senhora me prove que é índice inflacionário, ou que é alguma pendênciazinha que vai embutir de inflação e tal. Isso aí é normal lá. A senhora faz por decreto lá, o ISS, IPTU, que eu não posso, enquanto vereador, vir aqui fazer uma leitura desta e não discutir. Ficou um pouco polêmico, porque foi a primeira vez. As outras peças que a senhora mandou para cá, foi tranquilo. Os valores batiam, agora não bateu. Mas a senhora já deu algumas explicações, principalmente do precatório, que me alegrou bastante. A comissão cumpre o papel dela. Os vereadores vão ficar de olho nestes números e na perspectiva que a senhora está fazendo, que o que nós não podemos por esse ou por aquele motivo, e não estou dizendo que a senhora vai fazer, superestimar a receita por algum outro objetivo. Isso é ruim. O prefeito trabalha certinho com o gasto público, eu tenho aqui, eu acompanho cada 2 meses, 3 meses, eu acompanho o gasto dele, sei que ele tem até reservas de reais lá, ele trabalha bem com o dinheiro público, faço questão de dizer isso publicamente, e já disse ao presidente. Agora, numa audiência pública orçamentária, a discussão tem que ser assim. Nós temos que sair daqui, como diz, contente e firmes no que a gente vai votar. Algum vereador quer fazer alguma consideração? Então, a senhora quer fazer alguma consideração final? Por favor. Quero deixar bem claro que aí é computado a inflação. Está abaixo da inflação. Tanto que a previsão da inflação até agora já ultrapassa 7%. Então, o valor reajustado está dentro da lei. Se vai arrecadar, é outra coisa. Agora está dentro da inflação. Está de acordo com a inflação. Isso é fato. Está abaixo, inclusive, da inflação estimada. Tá?
alguma consideração, Eliel, vereadores eleitos, vereadores atuais? Tudo certo? Então eu quero agradecer a diretora, dizer que foi importante essa discussão, que eu tenho certeza que aumenta a reflexão por parte da administração. É sempre bom o debate, o debate a gente aprende, reflete e aprimora. Eu passo já a palavra para o nosso presidente e agradeço também ao presidente de propiciar um debate legal, né, para discutir o orçamento. Obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer a dona Nazaré pela sua disponibilidade de estar aqui, tirando as dúvidas da população e dessa casa também. Quero também agradecer a presença do meu amigo padre, dos vereadores Dorival Reis, Eliel Cópia, Milton Ticaca, professor Paulo, o Roger, que é o chefe de gabinete do prefeito, ao Sebastião Assunção, meu presidente eterno, dona Luzia Helena, e o senhor Flávio, uma pessoa que sempre está preocupado com as situações do município e sempre está presente nas reuniões. E parabenizar aqui o nobre vereador Júlio pela condução dos trabalhos. Quero parabenizar também aqui o meu amigo Carlos, que tem feito um trabalho muito bonito ali na frente da AVV. E dizer que, como diz o nobre vereador Júlio, que através dessas discussões que você consegue chegar no mesmo denominador comum. E não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, membros do Executivo, munícipes, representantes de entidades do nosso município, e com a graça de Deus, dou por encerrada a presente audiência pública.